o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, vou repetir São João 10:10, vou só para a parte B que me interessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é um dos versículos que eu constantemente cito e ele tem sido um norte para a minha vida. Que Jesus veio para nos dar vida e que esta vida tem que ser como, irmãos? Abundância. De alguma maneira, isso pode parecer abstrato para muitas pessoas, né? Alguém vai dizer assim, o que para mim é importante, não é para o outro, o que para mim tem valor, para o outro não tem, bens materiais que eu priorizo, outros não priorizam, realmente as coisas são assim. Mas a vida com abundância que Cristo promete, ela trabalha uma coisa muito mais importante do que as pessoas às vezes imaginam. Nós temos necessidades sentidas e necessidades reais. E Deus resolve todas as nossas necessidades reais e o Espírito Santo trabalha nas nossas necessidades sentidas. Para ficar bem claro, comprar um carro por conta do trabalho, uma necessidade real. Agora, o carro tal, da marca tal, que tem que ser mais novo do que o do cunhado, isso não é uma necessidade real, isso é uma necessidade sentida, que às vezes a pessoa quer se sentir bem como tendo mais sucesso do que um parente. Então, ele vai comprar um carro daquela marca, ou daquele tipo, ou daquele ano, por conta disso. Deus não está aqui para ficar nos dando um cheque ou um cartão com limites ou ilimitado, né? Tudo que o crente quiser fazer, ele pede. Não é assim que funciona. Mas tudo que nós pedirmos ao Senhor, que Ele é bênção, eu diria assim, Deus vai atender as nossas orações. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Esse tudo está subentendido que todas as coisas que precisamos, todas as coisas que contribuem para a glória do Senhor, todas as coisas que nos faz crescer, todas as coisas que nos faz ficar mais no centro do seu caminho. Ou seja, Ele é um pai cuidadoso com os seus filhos. Quem é pai e mãe aqui, vocês são cuidadosos com os filhos ou não? Então, muitas vezes, nós temos que falar não ao que os filhos querem. Às vezes, o pedido é até justo, mas não naquele momento, às vezes tem que esperar. Quem é o jovem que com 16 anos não quer dirigir? E, às vezes, se você dá um carro para alguém de 16 anos, ele dirige melhor do que a gente com 40, com 50. Mas pode dirigir aos 16? Não pode. Então, por mais que eu ame o meu filho, por mais que eu queira que ele dirija, não posso entregar um carro, porque a lei diz que não pode. Eu posso discordar da lei, se eu posso voltar aos 16, e se eu posso fazer tantas coisas aos 16, por que eu não posso dirigir aos 16? Mas são discussões que a gente vai viver 200 anos e não vai chegar num consenso. Então, não pode. Então, tem coisas na nossa vida que Deus quer fazer por nós e nos dar, mas, muitas vezes, Ele é obrigado a esperar o momento certo para nos dar. Senão, Ele nos dá coisas que a gente joga fora. Mas, quando é preparado por Deus, o momento de Deus, tudo que Ele coloca em nossas mãos se transforma em bênção. Então, Jesus tem uma proposta para nós, não de religião. Ele tem uma proposta de vida. Pastor, mas vida todos estão vivendo? Uma pessoa que está há anos em coma no hospital, ela está viva. Ela está vivendo, irmãos? Diga para mim. Não. Alguém que está preso numa dessas prisões
aí porque cometeu um crime, porque fez coisa errada. Ele está vivo, mas ele está vivendo, irmãos? Diga para mim. Não. Uma pessoa que decidiu experimentar drogas e, de repente, virou prisioneiro daquele vício. Ele está vivo, mas ele está vivendo ou não? Isso é vida abundante? Não é vida abundante. Então, o que nós queremos, o que nós buscamos e o que Deus propõe para nós é vida, e que esta vida seja com abundância. Amém, irmãos? Então, o que eu estava lendo, um estudo de um psicólogo, é um judeu russo que vai, na infância, morar nos Estados Unidos. O nome dele é Abraham Maslow, e ele tem uma teoria sobre as necessidades humanas. Ele elenca 5 grandes necessidades ou prioridades da nossa vida. E o nome que se dão aí é a pirâmide de Maslow. Então, eu pedi para projetar aqui, só vamos ver essa projeção, e depois eu vou estar, a partir dela, falando a palavra de Deus. Na base desta pirâmide, ou seja, a grande necessidade, são as necessidades fisiológicas. Todos nós precisamos de comida, sim ou não? Sim ou não? De bebida, de roupa, enfim, uma série de coisas que é do ser humano, que o ser humano precisa disso. Pode parecer óbvio, gente, mas existe milhares e alguns milhões de pessoas que nesse dia não comeu nada, não tem comida. Na África, em muitas regiões da Ásia, não tem. Ou não tem água. Nós estamos sofrendo aí com a parte de falta de água, mas tem regiões do planeta que eles vivem com 1 litro d'água por dia. É complicadíssimo, nós temos muita água. A segunda, ele elenca como a segunda na escala, a necessidade de segurança. Precisamos de proteção. Todos nós sabemos, uma criança criada num lar estável, com pai, mãe, família, cuidando dele, ele vai desenvolver na sua vida uma personalidade muito mais segura do que aquele criado num lar complicado, que às vezes o pai está preso, a mãe é uma drogada, ou vice-versa. Eu não estou dizendo que quem é criado assim está perdido, e quem é criado num lar perfeitinho é 10, porque tem gente criada em lar muito legal, que viram uns bichos, e tem gente criado nas piores condições, que viram pessoas maravilhosas. Então, não é algo que é assim determinante, mas nós sabemos o quanto sofrem as crianças em ambientes inseguros. Então, precisamos de segurança. A outra necessidade que ele coloca são as sociais. Precisamos de relacionamentos, de amizade, de família. Aí volta a família de novo, de amigos, de pertencer a alguém e alguém pertencer a nós. Muitas vezes essas gangues que se formam entre os adolescentes, por quê? Ele na casa dele não se relaciona com ninguém, um lar muitas vezes destruído. Aonde ele vai encontrar amizade, às vezes é um grupo de colegas que vão se drogar ou vão assaltar. Para a gente, como é que ele se mete nisso? Se mete porque ele precisa estar sentindo segurança num grupo. Depois é necessidade de estima. A estima é eu me valorizo, os outros me valorizam. Eu não posso querer que os outros me valorizam se eu mesmo não me der valor. Amém, irmãos? Eu tenho que me dar valor. E, finalmente, a necessidade de autorrealização. Qual o propósito da vida? O propósito é trabalhar, comprar coisa no shopping, é ter uma família, é fazer uma faculdade, ter uma carreira, uma profissão, comprar um carro. Tudo isso é maravilhoso. Mas é esse o propósito? Se fosse só esse o propósito, um monte de gente viveria muito feliz. Mas tem muitas pessoas que têm tudo isso e sentem um vazio. E muitas vezes os vícios, as drogas ou uma vida cheia de problemas, ele não presta? Não. É porque tem um vazio e ele está buscando preencher esses vazios nas coisas erradas. Então Maslow diz, ninguém consegue
avançar nessas necessidades se não preencher. Ninguém vai pensar em autorrealização se está passando fome. Ele está preocupado em colocar comida no prato hoje e amanhã. Ninguém vai preocupar com autoestima. Muitas vezes as pessoas se submetem a coisas vexatórias, absurdas, porque eles precisam de segurança, de um teto, de comida. Essa é a realidade do mundo. E olhando tudo isso, o Espírito Santo veio me falar do poder do Evangelho, do poder da igreja, e como a igreja de Jesus Cristo, que é de Jesus, que é o corpo dele, que pertence a ele, não pertence a nós, nenhum líder é de Jesus, como ele planejou uma igreja, para mim e para vocês, e para todos os cristãos de todas as igrejas, que todas essas necessidades são atendidas pelo Evangelho na igreja do nosso Senhor Jesus. Amém? Pode desligar? Então veja lá, primeira coisa que eu quero compartilhar. Necessidades fisiológicas. Já falei o básico da vida, água, comida, roupa, abrigo. Será que Jesus se preocupava com isso, irmãos? Sim ou não? Jesus se preocupou com isso? Sim ou não? Ele se preocupava que nós tivéssemos isso? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, Mateus 26, 35 e 36. Vamos para a primeira necessidade do ser humano. Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus fala para nós. Mateus 26, 35 e 36. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vi... 25. Mateus me enganou. Mateus 25, verso 35. É que no cabeçalho aparece o capítulo, mas às vezes já é o finalzinho. Mateus 25, acharam? 35, 36. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e vestiste, e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Jesus fala sobre o dia que ele vai julgar as pessoas, e ele diz o seguinte: neste julgamento, ele vai perguntar: você se preocupou com satisfazer, ajudar as pessoas nas suas necessidades básicas, o básico da vida? Ele vai perguntar isso. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e me vestiram. Quando nós vimos, o que Jesus fala? Todos conhecem. Quando fizeste a quem? A um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Interessante isso. É importantíssimo vir à igreja, é importantíssimo adorar ao Senhor, ofertar, dizimar. Tudo isso faz parte da necessidade que nós temos. Mas aqui não perguntou quanto foi na igreja, ou quanto cantou, ou quanto fez isso ou aquilo. Veja só, não estou dando tiro no meu próprio pé, não estou dizendo que não é importante, porque é na igreja que a gente aprende isso. Mas ele está dizendo para mim, para vocês e para nós, e isso vale para todos os cristãos, o seguinte: não quer de nós uma religião vazia. Ele quer que tenhamos um coração igual ao coração do que ele tinha. Amém, irmãos? Amém? Está fraco o amém de vocês, né? Fome, sede, nu. Aqueles que não vão entrar, ele fala assim: eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, estava nu e não me vestiram. Eu recomendo vocês a ler um pouco sobre
o que o povo judeu passou na perseguição que Hitler, a máquina de destruição do povo judeu e a perseguição, os riscos, quantos que morreram no campo de concentração, 6 milhões de extermínio, e as pessoas que decidiram ajudar. Uma dessas pessoas, compre na livraria Corrie te Boom, Refúgio Secreto. Ela era uma holandesa, ela não era judia, mas ela vai exercitar, ela, a irmã, o pai e a mãe. O que acontece com eles? Com exceção de Corrie te Boom, todos morreram no mesmo destino que morreram os judeus. E ela sobrevive. E ela tem a resposta de Deus, que ela sobreviveu para contar ao mundo tudo que eles passaram, tudo que o povo judeu passou, e viveu muito ainda, e se transformou uma grande testemunha pregadora do Evangelho. Correu um risco, sua família. Muitas vezes é mais cômodo sermos indiferentes, eu não sei, eu não vi. Diz um texto lá em Provérbios, como diremos, não sei, não vi, se a gente não sabe, agora nós sabemos. Então nós temos chamado de Deus para, como igreja, abençoar vidas. O próprio Jesus diz para nós, veja comigo Mateus 14, capítulo 14, verso 14. Olha que texto bonito. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Deixa eu parar um minuto aqui. A primeira necessidade deles era a cura, amém, irmãos? Sim ou não? Foram curados. Mas a gente tem uma segunda necessidade, que doente ou curado, nós temos fome. Sim ou não? Sim ou não? Veja então. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Esta é a solução normal que o governo, que o mundo e que muitas vezes a igreja dá. Vão pelas aldeias e comprem comida. Primeiro, todos tinham dinheiro para comprar comida? Eles não foram perguntar se tinham. Será que alguém que chegou tudo estrupiado para Jesus curar, que às vezes nem podia trabalhar por causa de enfermidade, tinha recursos? Será que as aldeias tinham comida suficiente para vender? Uma invasão de pessoas? Onde que eles iam achar comida? Então, irmãos, o mundo, e muitas vezes a igreja, ela deixa de ser corpo e vira uma corporação e começa a se organizar de uma maneira tal que nós deixamos de sentir a misericórdia, o coração sentir o que está passando o miserável, não ofensivamente quem está vivendo uma situação difícil. Jesus não era assim. E se nós queremos ser seguidores de Jesus, nós não podemos ser assim. Diga amém? Então vamos seguir lá. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Você acha que a palavra de Jesus para eles só serviu para eles ou serve para nós também? Eu não ouvi, irmãos, me ajudem, vamos? Para nós também. Nós ouvimos aqui o nosso irmão, pastor Jonas, falando do trabalho com as crianças, que veio o filho dele aqui, eles eram vizinhos, naquele momento estavam sem igreja, e por causa do garoto que veio e gostou, eles começaram a vir, estão aqui com a gente, nos ajudando e tudo mais. Não sei se foi nessa vez ou não foi nessa vez, vieram algumas meninas que moram aqui na comunidade. E vieram e participaram e compraram doce, comeram doce, todas aquelas coisas que se faz. E continuaram vindo. Interessante que essas meninas e alguns garotinhos vêm, não é de perto. Sua família lá, quem cuida, nunca veio aqui para participar. E eles estão aqui praticamente todo domingo e toda quarta-feira. Eles têm necessidade. A gente tem procurado ajudar, sim ou não, igreja? Sim ou não? Sempre que aquilo que nós podemos ir fazendo, nós vamos fazendo. Então, irmãos,
Nós não precisamos sair por aí procurando gente para nos alimentar. Eles vêm até nós. A igreja é quem alimenta o mundo. Amém, irmãos? É vergonhoso hoje uma parte da igreja ficar atrás de político para receber isto ou receber aquilo. Isso é vergonhoso. Isso é um desrespeito a Jesus. A igreja não é para depender de ninguém. A igreja é para depender unicamente do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém ou não? Ah, mas nós não temos recurso. Começa a fazer que o recurso vem. O Senhor multiplica o recurso. O mesmo Jesus que multiplicou o pão, continua multiplicando o pão dos nossos dias. Posso ouvir um amém, irmãos? Então Jesus fala, vocês dão de comer. Vamos na sequência. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mo aqui. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo o pão, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Olha essa palavra. Saciar é comer até não aguentar mais. Sim ou não? E saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram, que sobraram, 12 alcovas ou 12 cestos cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Diga amém. Amém. Esse é o Jesus. O Jesus que se preocupa com essa necessidade básica. Ah, eu vou lá para ouvir o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Mestre dos Mestres, o Salvador. Todos esses títulos ele merece. Ah, como é que foi? Foi linda a palavra dele. Aí depois a gente foi para casa, as crianças até desmaiaram de fome. Não tinha nada para comer. Ficamos lá, pegamos uma ervilha, dividimos em 8 pedaços. É isso que é o Evangelho de Jesus, irmãos? É isso que é o Evangelho de Jesus? A igreja de Cristo, ela não está aqui para ajudar o irmão a ter um iPhone, não sei que número que está esse troço aí, né? Mas não é para ninguém que está na casa de Deus ou que vem até nós passar fome e passar necessidade. O Senhor se preocupa que nós tenhamos o pão, a água, o básico nas nossas mesas. Nem que seja um maná, que a gente dependa de milagre, mas o Senhor vai dar maná quando nós precisarmos. Amém, irmãos? Amém. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 14, Tiago era um dos apóstolos de Jesus. Nesse caso aqui, era o irmão do Senhor Jesus, que se torna, depois da ressurreição, que no começo também não acreditavam, se torna uma das colunas da igreja. Tiago 2, verso 14. Olha o que fala o apóstolo Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A obra não salva, não vou fazer obra para salvação, né? Se a gente for colocar numa balança, os espíritas fazem muitas obras, às vezes mais até do que muitos cristãos, evangélicos ou católicos. Mas a obra não salva. Só que o salvo faz obra. É diferente, amém, irmãos? Um vai fazer obra pensando, vou somar pontos para depois eu não ficar aí no limbo, no éter, eu poder reencarnar legal. Nós não, a gente sabe que vai viver uma única vida e quando morrer vamos à presença de Deus. Mas quando nós chegarmos lá, nós queremos ouvir assim, vocês não se omitiram, vocês fizeram a sua parte. Quando alguém precisou ao seu lado, você fez o que você pôde. Tem coisa que nós não podemos. E Deus não nos pede que a gente faça o que nós não podemos,
Mas Deus espera que nós façamos aquilo que nós podemos. Diga amém, irmãos? Então, Tiago está dizendo, muito bacana, você vai fazer uma visita e falou, ó, que bênção, eu orei, dei uma palavra linda. Aí você percebe lá, a hora do almoço, as panelas estão vazias. Ah, então eu estou indo ver. Assim que a gente faz ou não? Hein, irmãos? Me ajuda, por favor. A gente fala assim, por que você não está fazendo nada? Ah, não tenho gás. E a gente, às vezes, quem visitou também não tem nem a grana para o gás, né? Vamos fazer o seguinte, vamos buscar um álcool ali, vamos fazer uma espiriteira, né? Ah, não tenho aqui um arroz, não tenho feijão. É duro ter fome. É duro ter crianças pequenas e não ter comida para dar para eles. É terrível. E isso, infelizmente, é uma realidade de muitas pessoas. Eu não estou dizendo que a igreja se transforme numa grande ONG para arrecadar comida e distribuir comida. A igreja distribui a palavra de Deus. Mas o que Deus espera é que quando levamos a palavra, não venhamos fechar os olhos às necessidades do mundo. E nós devemos ter um coração disposto em abençoar vidas. E Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é o quê? Dar do quê? Se você pode dar, você é um bem-aventurado. Amém, irmãos? O último versículo que eu quero ler com vocês desta primeira parte está em Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas, que é o Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, Paulo está dizendo isso, né? Deram-nos as destas de comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos de quem, irmãos? Dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Paulo está dizendo o seguinte, subo a Jerusalém para encontrar com aqueles que eram antes de mim. Eles andaram com Jesus. Eles receberam o evangelho do Cristo corpóreo, vivo aqui. Eu recebi de revelações. O meu encontro com Cristo foi totalmente espiritual. Paulo diz, ainda que eu tenha conhecido Cristo segundo a carne, agora já não conheço assim. Ou seja, eles eram contemporâneos, moravam na mesma cidade. Paulo sabia de Jesus e ele não tinha zero de amor por Jesus. Era o oposto do que ele achava ser correto. Ele conheceu Jesus. Não serviu nada o conhecimento de Jesus, porque ele não queria saber de Jesus. Mas depois que ele encontra Jesus Cristo, e Cristo se revela a ele vai conhecer o Jesus agora, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que diz, Paulo, eu estou te chamando para uma obra. E ele vai falar com esses homens. Olha a preocupação do nosso apóstolo. Para não acontecer de pregar coisas diferentes. E quando eles sentam e vão conversar, tudo que Paulo e Barnabé pregavam era a mesma coisa que Pedro, Tiago, João pregavam. Não tinha nada a acrescentar teologicamente. Mas eles disseram assim, temos uma recomendação. Não se esqueçam dos pobres. No afã de levar o evangelho, porque o que importa é levar o evangelho, é esse que transforma. Não seja insensível. Pense que as pessoas têm necessidades básicas. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nos seus escritos, no seu relato, volta e meia ele estava levantando oferta nas igrejas para socorrer os pobres na Judéia. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? E ele fica preocupado com isso, ele escreve uma carta aos Coríntios e fala assim, olha, eu espero que vocês estejam preparados, eu não quero passar vergonha, chegar aí, viemos buscar oferta. Ah, sabe o que acontece? Eu falo, não. Aí ele dá um ensinamento que não tem nada a ver com dízimo que damos para Deus, ou oferta que damos na igreja. Então, assim, é oferta especial. Semanalmente, você põe à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade. Ou seja, não estou pedindo que quem tem pouco dê um monte, e o que tem monte não dê nada. Dê cada um proporcional ao que tem, junte tudo, para que depois a oferta de vocês e das outras igrejas, a gente possa levar isso para Jerusalém e socorrer, porque haveria um período de fome, de carestia, de necessidade. E ele diz assim, se nós recebemos deles as bênçãos espirituais, não é muita coisa que a gente os abençoe
com as bênçãos materiais. Amém, irmãos? Então, Cristo se preocupou com as necessidades básicas, sim ou não? Os apóstolos que andaram com Jesus se preocuparam, sim ou não? O apóstolo Paulo, nosso apóstolo, levou o conselho deles, talvez nem precisasse, mas ele faz questão de deixar registrado isso, levou ao pé da letra. E assim, irmãos, tem sido a história da igreja. Irmãos, é o contrário do que esse mundo moderno fala. A igreja não tem liberdade num país democrático. Existe democracia por causa da igreja, é o contrário. Foi o evangelho de Cristo que trouxe os valores de respeito de democracia. É o evangelho que muda a mente das pessoas. Quer ver um exemplo bem simples? Fala-se muito da desenvolvimento cultural, formação de muitos países. Por exemplo, a Alemanha. Praticamente todos são alfabetizados, um nível educacional muito alto. Sempre foi assim? Não. Começou na Reforma Protestante, quando Lutero traduziu a Bíblia do latim para o vernáculo alemão básico. Ele queria que cada cidadão da Alemanha tivesse um exemplar da Bíblia na sua mão. Somente pela palavra. Tem os 5 graças que ele dá, né? Um deles é só a palavra. Mas o que adianta ter a Bíblia se não souber ler? E naquele tempo, a prioridade era dos meninos, não das meninas. E é na Alemanha que começa a ter classe escolar de alfabetização para menino e para menina da mesma maneira, para que todos pudessem ler a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, é a verdade liberta. A pessoa começa a escapar de um monte de mentiras e forma uma mentalidade diferente. Não quer dizer que são perfeitos. Nós temos a história que eu falei do Hitler, que é um ponto negativo. Mas o que é positivo nós não podemos deixar. Foi assim na Inglaterra, foi assim em parte da França, foi assim em muitos países. Na Suíça, o evangelho, irmãos, quando ele vai entrando, ele vai trazendo luz onde tem trevas, ele vai mudando a mente das pessoas. Amém, irmãos? As missões evangélicas são as que mais ajudaram o mundo em termos de medicina. Viggo Olsen tem uma biografia, recomendo que leiam, doutor em Bangladesh. Bangladesh é um pequeno país na Ásia, ali vizinho da Índia, que fazia parte da Indochina, e quando teve aquela divisão Índia, Paquistão, depois saiu Bangladesh. Ele foi para lá para ser missionário médico, montou um ambulatório, hospital, levando saúde para aquelas pessoas que não tinham nada, e junto com a saúde o evangelho. Quando houve toda aquela revolução, expulsaram todos os estrangeiros. Passado aquela agonia, pode voltar. Esse homem teve o visto de entrada ou passaporte, não lembro o detalhe, mas o 0001 foi ele, considerado um cidadão daquele país. Irmãos, esta é a história da igreja, seguindo Jesus e os apóstolos, procurando mitigar o sofrimento, as necessidades das pessoas. Amém, irmãos? Amém. Vocês não estão muito animados hoje. A segunda necessidade que nós falamos tem a ver com segurança. Segurança física, segurança saúde, bem-estar, proteção contra os imprevistos. Hoje, se uma pessoa tem uma renda, ele tem lá um convênio médico, um seguro de vida, o seguro da casa, o seguro do carro, o seguro para ir na esquina, na padaria, tem que ter seguro para tudo. Mas muitos não têm seguro nenhum. E nessa pandemia nós vimos, graças ao bom Deus, estamos num país que muitas vezes nós mesmos desmerecemos, ou aos olhos do mundo a gente não sei como é que puseram nós nessa história de terceiro mundo, mas o Brasil, em termos de medicina, ele é melhor que os Estados Unidos, porque o SUS atende todo mundo. Quem pagou, quem não pagou, quem tem convênio, quem não tem convênio. Não tem triagem. E talvez por causa disso tem dificuldade, porque é mais gente do que ele está preparado para atender.
Então tem as má gestão, roubam, tem tudo isso de ruim. Mas o SUS, ele permite que qualquer pessoa que chegue ali possa ser atendido. Às vezes não é o melhor atendimento, mas é um atendimento. Muitas pessoas sobreviveram ao Covid nos Estados Unidos e faliram, porque a conta lá de quem ficou no UTI nos Estados Unidos é milhares em dólar, milhares de dólares. Então, segurança é uma necessidade. Estava vendo ontem o jornal, a irmã Célia, e estava lá falando do atentado, um retrospecto na Band, e estava aquele repórter Ian Boechat, que vai sempre para as áreas de conflito, e ele lá, junto com algumas pessoas que fugiram do Afeganistão por conta do Talibã. Um casal novo, você vê pela aparência, umas criancinhas pequenas, tentando entrar na Turquia, deram o dinheiro deles lá para um coiote que disse que ia levar, sumiu, não sabe se volta, não tem comida, não tem nada. Ah, mas por que eles saíram de lá? Será que se ficasse lá, ficaria vivo? Daí quando sai, é como uma balsa num mar tempestuoso. Você não sabe se chega. Nós vimos quanta gente que morreu nessa tentativa de sair desses países. Será que Jesus se preocupa com a segurança? Será que Jesus se preocupava, os apóstolos? Sim, ele se preocupa com a nossa segurança. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. E ele pode fazer tanto de maneira sobrenatural, mas o que Deus mais gosta de fazer é da maneira natural. É usar pessoas para abençoar pessoas. Diga amém, irmãos? Amém. Ele gosta de me usar e usar você para abençoar outros. Ah, pode vir um anjo? Pode, com certeza. Acontece, pastor Davi, mais do que você pensa. Mas quando você vê alguém de carne e osso que chega e te socorre num momento de dificuldade, em qualquer circunstância que nós estamos precisando de segurança, isso faz um bem danado para as nossas vidas. Então, essa segunda grande necessidade do ser humano, porque ele pode ter até comida, ter água, ter roupa, mas é totalmente inseguro. O mundo do seu lado se decompõe. O mundo está acabando. Vou recorrer a quem? Eu estava lendo nessa semana, foi deputado Zakharov. Ele foi deputado, foi presidente do hospital evangélico aqui, da entidade, lá da Igreja Batista, um diácono. Morreu de Covid. Então, veja só, se você olha assim, uma pessoa que com certeza tem acesso às coisas. O acesso só não garante nada. É melhor ter acesso do que não ter nenhum, mas o acesso não garante. Se puder ter acesso, ótimo. Mas é o acesso e nós temos que falar, Deus, tem misericórdia da minha vida, me dá mais uns dias aqui, eu ainda tenho umas tarefas para cumprir. Deixa sempre uma tarefinha para cumprir, amém, irmãos? Não vai, já cumpri tudo, agora acabou. Não, fala, Senhor, tem uma lista aqui, ó. Amém, irmãos? Eu estou brincando, né? Chegar o nosso dia, com ou sem tarefa, nós vamos. Filipenses capítulo 4, verso 10. Então, o que é segurança? Segurança não é necessariamente o que eu tenho, mas segurança é saber que eu posso contar com pessoas na hora da minha dificuldade. Filipenses capítulo 4, verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente.
porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Paulo está vivendo um momento difícil, mas ele podia contar com os irmãos de Filipenses. Ele plantou várias igrejas. Ele está dizendo, olha, nenhuma igreja teve essa preocupação de dizer assim, olha, Paulo, pode ir, você está na vanguarda, nós queremos ser a tua retaguarda. Retaguarda é fundamental, amém, irmãos? Amém ou não? Você manda um missionário lá no campo avançado, lindo, maravilhoso, no dia do culto de despedida, todo mundo queria ser ele, é um sucesso. Mas quando ele está lá naquela situação sozinho, imagina um missionário no local que ele não fala o idioma. Alguém vai para o Senegal trabalhar com um grupo. Lá fala o francês, então de largada tem que saber francês. Só que o grupo que ele vai trabalhar fala um dialeto. E eles, apesar de entender francês, não querem saber de falar francês. É como mais ou menos em Barcelona. Ele pode até falar espanhol com a gente, um turista, mas entre eles é o catalão que eles vão falar. Aí a pessoa está naquela situação. Ele saiu da igreja, ele era um herói, no dia seguinte ele é um Zé Ninguém, né? Sozinho, e agora? Então, irmãos, toda vez que numa guerra, e evangelizar é guerrear contra o reino das trevas, amém, irmãos? Um grupo avança, eles precisam de duas coisas. Não adianta eu avançar e não ter isso, eu preciso de suprimento e munição. A munição são as nossas orações, amém, irmãos? Amém. Diga amém. Não pode ser longe dos olhos, longe do coração. Tem que ser longe dos olhos, mas pertinho do coração. Orar, interceder, clamar, e socorrer, e abençoar. Nós somos privilegiados que a nossa igreja aqui temos sempre irmãos e a própria igreja, um coração disposto em suprir, socorrer dentro das nossas possibilidades. E isto é maravilhoso. Paulo diz para nós, eu estou muito feliz. Eu já passei fome, sei ter fartura, ou seja, eu durmo no hotel 5 estrelas e durmo debaixo das estrelas, em tudo eu estou treinado. Mas é muito bom eu receber uma oferta e saber que vocês pensam em mim. Isso chama-se segurança, diga amém, irmãos? Amém. Segurança não é ter um monte de dinheiro no banco, é bom ter dinheiro no banco. Mas do mesmo jeito que ele pode estar lá, ele pode não estar. Segurança é, na hora da dificuldade, eu estarei sozinho ou tem pessoas que vão estar comigo? Para acontecer isso, irmãos, veja 2:25, por favor. 2:25. Julguei, com tudo necessário, mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, o vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de vós, todos, e estava muito angustiado que tivesses ouvido que estivera doente. De fato, esteve doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Olha o que acontece, este homem vai levar oferta, fica doente, chega lá muito doente. Pensa, o Paulo recebe o emissário com a oferta e devolve ele morto. Triste, né, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Aqui, irmãos, não é assim, ó, eu estou repreendendo essa enfermidade em nome de Jesus, sai. É aquele momento que pode ser Paulo, que você ora
E a enfermidade não cede, você ora e você ora e você clama. Nem todos os momentos difíceis a gente vai ter uma palavra de fé e o mal vai sair naquele momento. Muitas vezes vamos ter que orar muito. E aqui o texto deixa bem claro, Paulo teve que interceder muito, clamar muito, até que esse irmão recupera. E ele queria que o irmão ficasse com ele um bom tempo ali. Ele falou, não, eu vou devolver você depressa, porque eu quero que eles recebam você de volta. Com licença. Recebam você de volta, se alegrem. E se eles ficarem alegres, eu vou ficar alegre também. Isso chama, irmão, segurança. Diga amém, irmãos? Amém. 2 Timóteo 1,16. Veja comigo, 2 Timóteo 1,16. Segundo Timóteo 1,16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Está falando de um outro irmão. Paulo está preso em Roma, é na segunda prisão. Ele não está naquela casa, ele está lá enfiado num calabouço. Esse homem vai até Roma com a missão, com o desejo de encontrar Paulo, de abençoar Paulo, de levar um pouco de alegria, de levar um socorro. Mas onde está o Paulo? Teve que procurar muito. Era um prisioneiro, já condenado para a morte. E quando chega, imagina você está ali numa masmorra, enfiado num calabouço, inverno, verão, frio, sem comida escassa, e de repente chega um irmão, vem te visitar. Lembra lá? Estive preso e visitaste. Isto é segurança. Estava doente, fosse me ver. No mesmo texto de Jesus fala da necessidade 1 e da necessidade 2. Era estrangeiro e hospedaste-me. Irmãos, qual é outra instituição, se assim pudermos falar, que tem esta capacidade de oferecer às pessoas hospedagem, uma visita, um socorro? Somente a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque as ONGs, e tem muita ONG, faz muita coisa boa, mas elas fazem pontual. A Igreja de Cristo acompanha do nascimento à morte, acompanhamos uma vida, nos alegramos em todas as conquistas e choramos junto em todas as dificuldades. Por quê? Porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Atos 28:15. Atos 28:15. Olha que outro momento tão lindo. Paulo está chegando preso em Roma, depois de ter passado o naufrágio, toda aquela situação terrível. 28:15. De lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e a Três Vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. É bênção ou não é bênção, irmãos? Está chegando preso em Roma. É um prisioneiro. O nosso grande apóstolo Paulo é um prisioneiro para os romanos. O nosso grande Senhor Jesus não passava de alguém que para eles não era nada. Hoje a gente olha para Jesus, nossa, o mundo inteiro, mesmo quem não é cristão, conta antes e depois de Cristo. Mas naquele tempo era um tal de um defunto, que o Paulo dizia que ele tinha ressuscitado e os fariseus diziam que não, um tal defunto chamado Jesus. Hoje nós sabemos que ele não é um tal defunto, ele ressuscitou, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Amém. Paulo está chegando preso, os irmãos ficaram sabendo, a notícia correu, lá vem uma igreja encontrar. Isso chama segurança. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não estou sozinho no momento difícil. Tem pessoas que me amam, tem pessoas que se importam comigo. Essa segunda necessidade.
Bem rapidinho, vamos para a terceira. A terceira necessidade é relacionamentos, amizade, família. Vamos ver aqui, então, rapidinho. Romanos 15, 22 a 24, por favor. Eu vou só ler mais alguns versículos, eu não quero avançar muito. Paulo está escrevendo uma carta aos Romanos, 15, 22 a 24. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Amizade. O Face é uma ferramenta maravilhosa para a gente manter amizade com quem está longe, porque quem está perto é olho no olho. Hoje inverteu. As pessoas são amigos e não falam com quem está perto. Misericórdia. Vamos esperar uns 10 anos para ver onde que vai dar essa situação. Não vai ser boa. Mas é fantástico, alguém está longe, você não pode ver. Chamar de vídeo, já pensou? Você vê a pessoa. Às vezes falo com o pastor Oscar lá, eu chamo, às vezes ele me chama e a gente conversa. Só ouvir a voz já está fantástico, mas agora, olha aqui, e não custa nada, né? Se você tiver internet, não custa nada. Mais perto, irmãos, é estar junto com a pessoa. É olhar nos olhos da pessoa. Olhar nos olhos da pessoa. A amizade aqui que nós encontramos, Paulo está escrevendo uma carta. Eu não vou ler, o capítulo é longo, mas se você ler depois o capítulo 16, do primeiro versículo até o versículo 16, Paulo está fazendo uma lista de saudações. Recomendo, pois, Febe, nossa irmã, o qual serve na igreja está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa que vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim. Ele vai falando. Numa das saudações, ele fala assim, para saudar um irmão, diz assim, a sua mãe e minha. Não era a mãe dele, mas a mãe daquele irmão era como, o adotou como se fosse mãe. Já contei aqui bem rapidinho, numa palestra missionária, eu vi um missionário que veio da Austrália para o Brasil. Não conhecia ninguém aqui, foi trabalhar em Minas Gerais, no interiorzão de Minas. E ele disse que quando foi despedir da igreja e da família, ele veio de navio. Isso me tocou bastante, porque minha mãe, quando veio para o Brasil, veio de navio também, de Portugal. E na hora de despedir, diz que eles pegaram a meia das mulheres, essa meia lycra, né, elastano, e fizeram uma corda com aquela meia. E ali no cais, ele e a esposa dentro do navio, segurando numa ponta, no porto, sua família, na outra ponta. E o barco começa a afastar, e aquela corda improvisada vai esticando, esticando até romper. Simbolicamente, houve um rompimento, né? Não por inimizade, não porque não se amava, mas porque iam cruzar oceanos para trabalhar para o Senhor. E ele conta que, ali no interior de Minas, uma irmã adota ele e a esposa como se eles fossem filhos. E todo o carinho que eles precisavam, essa irmã deu a eles. Por isso que disse Jesus, quem deixa pai e mãe, tantas coisas, receberá 100 vezes mais. Deus vai preparar sempre pessoas que supram todas as nossas necessidades de afeto, de carinho, de amor, mas nós não podemos ser também alguém que só queremos receber.
Nós temos que ser alguém que recebe, mas que também deseja dar amor, afeto e carinho. Sermos abençoados para sermos bênção na vida das pessoas. Amém, irmãos? Existem vários textos que falam sobre amizade. O próprio Jesus falou assim: já não vos chamareis servos, mas vos chamareis de amigos, né? Jesus não estava atrás de seguidores, estava atrás de fazer um monte de amigos. O texto que fala de quando Lázaro estava doente, diz assim, ora, ágape, Jesus amava a Lázaro. O teu amigo está doente. Jesus amava Lázaro, e Jesus amava a Marta, e Jesus amava a Maria. Não era só um seguidor, eram amigos. Pessoas que o receberam em sua casa. Eles não abriram a casa porque estava doente, então Jesus vem curar. Ou estamos passando necessidade, vem aqui multiplicar o pão. Era uma casa que nós entendemos que tinha o que precisava. Mas fizeram questão de receber Jesus. Nem sempre só quem está vivendo na miséria vai para Jesus. Muitas pessoas, e que bênção que é quando é assim, pessoas que não estão tendo necessidades, mas têm uma necessidade maior, que é ter paz no coração, ter a certeza da salvação e da vida eterna. E quando nós vamos a Jesus, nós encontramos tudo isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A quarta necessidade é estima. Nos sentirmos valorizado. Bem rapidinho, 1 Timóteo 1,12, por favor. 1 Timóteo 1,12. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo, se alguém pode dizer assim, quem foi pior? Eu digo, eu sou o pior, eu persegui a igreja, eu fui blasfemo, eu consenti na morte de Estevão, eu fiz de maneira ignorante, mas o dia que eu encontrei com Jesus e ele me chamou, eu recebi o seu perdão. Tem coisa melhor do que isso, irmãos? Eu recebi o seu chamado, o seu convite, e a minha vida mudou. E se eu fui salvo, qualquer um de vocês pode ser salvo. Isso chama-se autoestima, amém, irmãos? Amém ou não? Romanos 8 diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse mesmo capítulo diz assim, e se sois filhos, sois também o quê? Herdeiros de Deus em Cristo Jesus. As pessoas hoje estão vivendo aí preocupado com o que os outros acham e pensam. E de novo essa desgraça da internet que a pessoa posta as coisas e alguém sempre vai falar algo absurdo e esta pessoa vai ficar deprimida, não der o like. Tem casos de adolescente aí que já talvez não estava bem centrado, chegam a se matar, que coisa absurda. Irmãos, o que o mundo pensa não importa, o que importa é que Deus pense. Ele me amou e deu o seu único filho para morrer na cruz e perdoar os meus pecados, amém, irmãos? Falou para mim e para vocês, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu esteja, eu quero que vocês estejam também, amém, irmãos? As pessoas estão brigando aí por presidente, por candidato, se matam, brigam por time de futebol. A pessoa troca de igreja, mas não troca de time. É um troço assim, irracional. E eles não estão nem aí, o jogador não está nem aí.
E o governo não está nem aí, você é zero, você é um voto, você é um louco lá na torcida berrando lá. Acabou o jogo, ganhou, perdeu, eles vão festejar, não estão nem aí. E as pessoas estão se matando por isso. Se temos que dar valor, é pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se preocupa com a gente, que valoriza a gente. Jesus nos valoriza ou não? Sim ou não? Nos valoriza. Paulo escrevendo diz assim, num outro capítulo, num outro texto, ele fala a mesma coisa. Eles são hebreu, também sou, eles são doutor da lei, também sou, ou seja, tudo que eles são, eu sou. E eu trabalhei mais que todos eles. Se é por trabalho, ninguém vem dizer. Mas depois ele vai numa parte e fala assim, conheço um homem, há 14 anos, ele não esqueceu desse dia, que esteve no terceiro céu, no paraíso. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele não sabia se foi arrebatado, com corpo e tudo, ou quem sabe naquele dia que o apedrejaram e acharam que ele estava morto e depois ele volta vivo. Quem sabe foi naquele dia. Tinha realmente morrido, foi ao céu, o Senhor falou, volta. E lá ouvi palavras inefáveis, que não é lícito dizer aos homens. Desse eu me glorio. Nos gloriarmos nos feitos nossos, não está errado da gente ser uma pessoa que valoriza o nosso esforço. Mas se é para gloriar, vamos gloriar na graça e na misericórdia do nosso Deus. No poder de Deus que habita em nós. Amém, irmãos? Amém. Isso não tem dinheiro que compre. Isso não tem valor que compre. Então, o que os outros, Paulo diz assim, ele não se preocupava, não me importo com o julgamento de ninguém, quem me julga é o Senhor. Somos perfeitos? Não, e não seremos, mas se ficarmos com Cristo, Ele vai trabalhar em nossas vidas. Então, não deve ter lugar em nossa vida para baixa estima, para depressão, para ficar down. Eu sei que personalidades diferentes, situações nos abatem, chega lá um diagnóstico horrível, não tem quem não fique abatido com isso. Eu não estou dizendo dos percalços da vida, eu estou dizendo que não podemos ser uma pessoa que o tempo todo acha que não é ninguém, nós somos. Lembra daquele hino? Quero que valorize. Você é um ser, você é o quê? Tão importante? Canta o hino, a pessoa fala, puxa, é eu mesmo. No outro dia alguém fala, ei, que você engordou, né? Pronto, acabou. Fala, olha, eu demorei 62 anos para ter esse corpinho, ó. Deu um trabalho, né? Deu um trabalho para me ter essa barriguinha. Dá trabalho, não dá, gente? Nossa, quanta carne que a gente tem que comer, quanta massa, quanto doce. Então, irmãos, somos perfeitos? Não. Somos maravilhosos? Não somos nada. Mas é nesse nada que a graça de Deus veio e habita em nós. E a última coisa, irmãos, para me encerrar, está no livro de Atos, capítulo 26, que é autorrealização, encontrar um propósito para a vida. Atos 26. Eu só vou ler um versículo. Verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo está preso. Conta tudo o que ele fez. Ele fala do chamado de Deus. O Senhor falou, Paulo, levanta. Eu vou te enviar aos gentios para você abrir os olhos dele, das trevas o converter à luz. O Senhor usa um dos versículos de Isaías, que se aplicou em Jesus e aplicou em Paulo. Eu não fui desobediente. E é esse homem que escreve, irmãos, a Timóteo, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei. Irmãos, só pode responder isso quem encontrou um propósito para a sua vida. Quem achou razão para a vida. Irmãos, tem pessoas hoje que têm tudo para ser felizes e não são, porque não encontram uma razão para a vida. Tem dificuldade de sair da cama de manhã porque não tem um propósito.
Se atiraram muitas vezes em adquirir coisas materiais que são bom, mas de repente já tem tudo, e agora? Só dá para dormir em uma cama por vez. Pode ter 1 ou 10. Só pode dirigir um carro por vez. Pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10. As pessoas às vezes estão correndo atrás de coisas para preencher um vazio, e esse vazio é preenchido somente quando nós encontramos uma razão para viver. E a razão para viver, irmãos, é mais do que simplesmente trabalhar, procriar, criar família. Não, é encontrar uma razão, e essa razão é sermos um instrumento nas mãos do nosso Deus. Amém, irmãos? Bênção ter família, bênção poder procriar, bênção ter bens, tudo é bênção. Em momento nenhum da Bíblia diz que não é bênção. Mas isso só não resolve. Isso não resolve. A hora que eu casar, casa, passa um tempo. A hora que eu tiver filho, tem filho, passa um tempo. Acho que é porque eu não estudei. Se mata, faz uma faculdade, e às vezes não sabe o que faz com o canudo. É porque eu preciso ajuntar um dinheiro, ter uma reserva. Faz a reserva. Tudo isso é bom. Mas as nossas necessidades, elas são respondidas pelo Evangelho de Jesus. Primeiro Ele põe pão na minha mesa. Tem pessoa que tem pão, daí começa a ficar com medo de perder o pão. Mas aí Jesus fala assim, olha as aves. Olha os lírios do campo. Nem Salomão. Salomão foi o rei mais tchan, né? Aos olhos de Deus, nem Salomão. Quando ele se vestia tudo em ouro e não sei o quê. Eu olho para o lírio é mais lindo para mim. Corta, murcha, morre. Olhai os lírios do campo. Vocês valem mais que as aves, que tudo. Nossa vida é única. Você é único, diga amém, irmãos? Amém. Você é único. O que Deus tem para você, é você que tem que fazer. O que Deus tem para mim é o que eu tenho para fazer. Podemos somar e fazer junto muitas coisas. Mas Deus quer que você se realize. Que você, quando chegar no dia que for para partir, nós vamos chegar nesse dia, espero que demore um pouquinho, amém, irmãos? Que nós possamos olhar para trás e falar assim, tem um hino que fala, valeu a pena, né? Fala assim, valeu a pena. Valeu a pena. O filho de Acabe, quando morreu, diz assim, e quando sepultaram, não lembro o nome, não deixou saudade. Já pensou que triste? Não deixou. Até o Acabe deixou saudade. Não deixou saudade. Irmãos, Paulo morreu faz 2000 anos. Ele está morto ou está vivo, irmãos? Está vivo. Hoje ele que pregou para nós a sua história. Jesus está vivo, os apóstolos estão vivos. Quando Jesus falou assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele falou assim, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. A diferença é que uma parte está aqui, uma parte está com o Senhor. Hoje nós estamos aqui, amanhã vamos estar com o Senhor. Deus não é Deus de mortos, amém, irmãos? Bem-aventurado aquele que já dorme, pois não tem mais dor de cabeça, não vai ter que votar em 2022, né? Então, irmãos, guarde essa palavra nessa noite. O nosso Deus tem poder de preencher tudo as tuas necessidades. As básicas, a de segurança, a de fazer parte de uma família. Quantas pessoas que chegam no reino de Deus e não tem ninguém, e ele encontra na igreja a família que ele nunca teve? Sim ou não, irmãos? E quantas pessoas que têm uma familhona e de repente fica sozinho, e a igreja substitui essa família? Se tiver uma família e a igreja, é o céu, tudo ótimo, mas às vezes não é assim. Nos dá autoestima e nos dá uma razão para viver. Pense nisso. Feche os teus olhos.
Deus querido, o Senhor nessa noite nos convida a valorizar a tua igreja, porque é nela, na igreja espiritual, no corpo de Cristo em toda a terra, nos lavados e remidos no sangue de Jesus, que nós encontramos respostas para todas as nossas necessidades. Se é fome, alguém virá trazendo pão para nós. Se nos sentimos inseguros, alguém vai dizer: estou com você. Quantas vezes irmãos estão num hospital, numa UTI, e de repente vai lá alguém da igreja, pastores, irmãos, alguém está para fazer uma cirurgia e todos nós podemos ter medo nesse momento, mas de repente tem alguém que está ali, segura em nossa mão, diz: vai lá e você vai sair, vai ser tudo bem. Segurança. Na igreja nós encontramos, no teu reino nós encontramos amigos de verdade, amigos verdadeiros. Não que somos perfeitos, porque a igreja é um local onde todo mundo que era imperfeito veio, e tinha tudo para dar errado a igreja, mas ela está dando certo, porque o Senhor é quem nos ajuda, e nós vamos melhorando dia a dia. O Senhor também nos faz dar valor para a nossa vida. Talvez a pessoa diz assim: eu não vou conseguir, na minha família nunca ninguém foi nada. Mas o Senhor fala: até hoje foi assim, mas agora vai mudar. Eu vim para mudar a tua história, para você ser bênção. E em ti, Senhor, nós encontramos um propósito para as nossas vidas, uma razão de viver, razão de enfrentar às vezes enfermidades dolorosas e persistir, razão de ficar firme nos teus caminhos, de não procurar atalhos. Caminho às vezes estreito, é angustiante, é claustrofóbico, mas a gente permanece, e de repente ele se alarga diante de nós. Oh Senhor, esse homem que pensou nessas necessidades foi certo, são as necessidades do ser humano. E quando nós olhamos a tua palavra, a Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia é um livro da história dos homens e mulheres, tentando te encontrar, tentando ser feliz nos seus casamentos, querendo que as suas famílias dessem certo, querendo que as suas batalhas fossem vencedoras. Passaram por situações de todo tipo. Nós fazemos parte da Bíblia. A nossa história não está escrita nesse livro, porque ele está completo. Mas a nossa história está escrita aí nos céus, no teu livro, Senhor. E aí está anotado cada um de nós, cada nome, e cada novo nome como referência. E o Senhor nos chamou para sermos vencedores, mais do que vencedores. Nós não estamos na igreja simplesmente para ter uma religião. Isso é pouco. Nós estamos aqui para ter vida, e vida com abundância, Senhor. Vida que penetra em nós pelo Teu Espírito Santo, que supre tudo o que nós precisamos, que nos dá razão para viver. Abençoa cada vida preciosa que está aqui nessa noite. Aqueles que não puderam estar, estão conectados, os irmãos no Uruguai. Que, ó Deus, nesse momento em que parece que está acalmando, nós não sabemos. Estou esperançoso que o ano que vem seja um ano que tudo acalme, mas pode não ser também. Mas nós estamos de pé, Senhor. Nós temos te louvado e vamos continuar te louvando. Vamos continuar te adorando. Vamos continuar falando do teu amor. Vamos continuar dizendo que há solução, e a solução é você, Jesus. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.